tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito em voga, que é a questão da transição energética. Ou seja, a energia que nós usamos, como nós usamos, e isso em relação às causas ambientais, né? E também em relação à disponibilidade de energia. Eu vou passar a um texto que eu fiz. Vocês vão continuar vendo a minha imagem, eu vou ler um texto aqui. O texto chama-se exatamente Transição Energética, e a leitura é mais ou menos a seguinte: isso é quase um podcast, eu vou chamar de videocast, né? E vou tentar fazer um mínimo de comentários possíveis para que o vídeo fique mais ou menos rápido. Esse vídeo é um vídeo pro Enem, mas também é um assunto bastante importante no momento atual. Nós estamos vivendo aí uma série de ocorrências mundiais. Nós estamos em outubro de 2023. As causas ambientais são extremamente colocadas, discutidas, são oportunizadas e comentadas em congressos, e tem aí o IPCA, né? Mundo afora, os encontros para a discussão das causas, e a causa energética é uma das principais. Vamos lá. A comunidade científica é unânime em atribuir a causa às emissões antropogênicas de gases de efeito estufa na atmosfera, em particular a partir da época da Revolução Industrial. Quer dizer, a demanda de energia, a forma como nós obtivemos energia, a forma como nós, através dessa obtenção, poluímos o ambiente. A transição energética, uma mudança de paradigma que envolve não só a geração de energia, mas também o consumo e o reaproveitamento dela, envolve a migração de matrizes energéticas poluentes, como, por exemplo, combustíveis fósseis à base de carvão ou à base de petróleo, para fontes de energias renováveis, como hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassas. Nós vamos ver que existem, entre essas aí, algumas outras alternativas. A transição energética engloba não só a geração e consumo de energia de baixo carbono, como também a forma como otimizamos a utilização de bens e serviços. Então, não é só como você produz, é como você usa também. Antes de definir, de falar sobre isso, vamos definir o que é eficiência energética. Olha bem, nós estamos falando, o título chama-se Transição Energética, nós vamos falar de eficiência energética, porque eu falei da forma de uso. Então, vamos lá. A eficiência energética significa você gerar a mesma quantidade de energia com menos recursos naturais possível e obter o mesmo serviço com a mesma energia. Para isso é preciso que você tenha máquinas mais eficientes, máquinas ao uso ou maneiras ao uso. Por exemplo, você sai de um local, apaga a luz. Você não deixa o aparelho ligado, que tem uns aparelhos que ficam aqueles LEDzinhos, né? Para você, quando ligar, já o controle remoto já vai funcionar e tal. Tudo isso é um consumo básico de energia. Se todo mundo começar a fazer diferente, a gente vai gastar menos energia. Isso vai impactar na sua conta, impactar para menos, o quanto que você deve, e vai impactar o menos uso. Isso também faz parte da eficiência. A maneira como o aparelho é gerado, né? Ele também pode ter uma forma eficiente de consumo de energia, sem gasto desnecessário, sem muito aquecimento, sem muita transformação de um trabalho útil em um trabalho perdido, né, para o meio ambiente. As máquinas eficientes, elas têm uma condição lá da física que o trabalho eficiente é aquele trabalho que tem o foco na utilização do aparelho. Por exemplo, você que tem um liquidificador. Se ele esquenta muito, uma boa parte da energia dele está sendo perdida em calor. Se ele transforma uma boa parte da energia em a função dele, que é liquidificar, né? Eu não vou especificar, liquidificar, ou seja lá o aparelho que for.
a função específica dele, um gasto de energia para aquilo, um trabalho para aquilo, com o mínimo de perda de calor. Quer dizer, aquela energia que não foi para o meio ambiente está sendo mais eficientemente usada para a função dele especificamente. O esforço converge para o uso mais eficiente de energia, buscando equipamentos mais eficientes, ou seja, aqueles que usam menos recursos para proporcionar a mesma quantidade de energia útil. Aqui, o texto não está entrando em detalhes específicos, mas também você não está falando isso em forma de uma prova de física, apesar de que pode aparecer na prova de física e pode aparecer em outras partes da prova, mas pode aparecer também na redação. Então, para você que entende de física, sabe o que que é eficiência, o que que são máquinas eficientes, né? Trabalho eficiente, você saberia resolver uma questão que levasse em consideração a menor perda possível. Exemplos. Ao substituir uma lâmpada incandescente, aquelas antigas, que hoje em dia o pessoal até já está desacostumado, né? Aquelas redondinhas que tem um bulbo de vidro com um fiozinho, que na realidade é uma resistência, que brilha, né? Por uma lâmpada de LED. A lâmpada de LED ela utiliza componentes eletrônicos para produzir luz. Não vamos especificar isso também, não há necessidade. E se o texto quiser que você especifique isso numa prova de física, ele vai te dar um preâmbulo para que você faça a relação ali das funções das questões do conhecimento da física, né, específico daquela parte da matéria. Então, substituir a incandescente pela lâmpada de LED, por exemplo, nós estamos promovendo uma ação de eficiência energética, pois as lâmpadas de LED consomem até 90% a menos que as incandescentes de energia. Por quê? A lâmpada incandescente ela transforma 50% em luz, 50% em calor. A lâmpada de LED, ela transforma um percentual de calor muito baixo, talvez de 7 a 10%, ou até menos. E o resto ele transforma em luz. Quer dizer, então você pode ter uma quantidade de watts mais baixa, né? Ou seja, potência, trabalho, energia por tempo, uma quantidade menor de energia por tempo, porque você está transformando maior quantidade daquela quantidade de energia, 90%, vamos dizer, 90% em luz e 10% em calor. Enquanto que a incandescente, ela precisava de uma potência mais alta, porque metade daquilo ali era luz, mas a outra metade era calor, era perdido. A eficiência está exatamente em você, com aquela quantidade de energia, para prover mais luz. Então, por exemplo, uma lâmpada de LED, uma lâmpada de 15 watts de LED, por exemplo, ela corresponde mais ou menos a uma lâmpada de 100 watts. Ora, 15 watts gasta 6 vezes menos do que a lâmpada incandescente de LED, né? Com a mesma quantidade de luz. Bom, o olhar da transição energética se estende para o meio ambiente, gestão de resíduos, a eficiência energética que está mencionada, né? Essa que eu acabei de falar, a digitalização e outros meios necessários para que atinjamos o objetivo comum de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, GEE, e suas consequentes influências nas mudanças climáticas. Então, nós estamos, a princípio, não apenas pensando em gastar menos, mas também pensando em consumindo menos, promovendo mais resíduos, gastando menos. Então, você tem que produzir menos energia. Ao produzir menos energia, ou se a população crescer, você produzir energia, mas que comporte uma quantidade que seja suficiente para todos, né, sem grandes gastos do Estado, ou tentando trazer investimento externo, que não é uma coisa muito fácil, particular, né? Não do Estado, mas dos empresários e os investimentos casados com os investimentos públicos, né, os privados. Bom, então o significado da transição energética passa por mudança de estrutura social, né, a forma de trabalhar, econômica, política e cultural. E pressupõe reconhecimento de que é insustentável sobre todos os aspectos, inclusive econômico, continuar consumindo recursos naturais na velocidade atual. Uma das coisas que me preocupa, desculpa, uma das coisas que me preocupa é exatamente esse consumo de recursos naturais. Porque, por exemplo, quando você está lá tirando carvão, quando você está lá tirando petróleo, você sabe que aquilo ali é finito, né? Então, esses recursos não são renováveis. Mas outras formas de produzir energia também têm recursos que são menos poluentes, mas que também não são renováveis. Mas pelo menos são menos agressivos ao ambiente. E outras formas de trabalhar
produção de energia, por exemplo, hidrelétrica, o consumo de matéria-prima é zero, né? Você tem a água passando, gerando movimento tipo turbinas, o consumo de eólica, por exemplo, você tem as partes girando dependendo do vento. Solar, o sol vai levar mais ou menos 2,5 bilhões de anos para ter sua energia toda consumida, sendo que 1% dela vem para a Terra, o resto vai para outros lugares. Então, nós não estamos consumindo sol, e ainda que a gente não consumisse, ele de qualquer maneira perderia 2,5 bilhões de anos, ele morreria. Nós estamos falando de recursos aqui da Terra, não é isso? Solar, eólica, geotérmica também, movimento das marés, etc, né? Então, isso aí não teria insumos de recursos naturais. Mas, mais para frente, nós vamos ver que tem alguma coisa que tem. No âmbito das Nações Unidas, diversos compromissos sobre a questão ambiental foram estabelecidos no último meio século. Em conferência da Cúpula da Terra de 1992, o Acordo de Paris de 2015, legislações internacionais vincularam os países à redução de emissão de gases do efeito estufa. As COPs, que são as conferências das partes, ocorrem anualmente desde 1995 em um fórum essencial, mesmo que insuficiente, para discorrer sobre a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Nessa perspectiva, é preciso olhar para recursos energéticos disponíveis no planeta, os que menos agridam o próprio planeta, o que gastam recursos. O carvão mineral foi uma fonte da primeira revolução industrial, 1780 até 1850 por aí, mas continua sendo um dos combustíveis fósseis mais utilizados até hoje e extremamente poluente. Ele é formado pela fossilização de vegetais submetidos ao soterramento por milhões de anos, pressão, etc, etc. Já o petróleo se tornou central para a produção de energia na segunda revolução industrial, 1850 a 1950, inclusive pelo seu refino e uso dos seus derivados, como gasolina, óleo diesel, querosene e todos os outros usos dessa matéria-prima. O petróleo, as pessoas pensam muito em energia, petróleo, energia, petróleo, energia, petróleo, energia. Olha bem, o petróleo ele tem sido gasto um percentual muito alto na produção de energia para automóveis, para geração de energia para tocar as indústrias, etc. Mas o petróleo não serve só para isso. Então, nós temos um problema com o petróleo. Porque se a gente conseguir não usar mais o petróleo para consumo de energia, ou transformação em energia elétrica, por exemplo, a gente ainda tem milhares de outros produtos derivados do petróleo, infelizmente poluentes, a maioria deles, quando descartados, uma infinidade deles que paralisaria o planeta se nós não pudéssemos usar uma gota de petróleo daqui para frente. Então, nós temos aí duas frentes, três até. Primeiro, substituição do petróleo como fonte de energia. Segundo, é, conseguir fazer com que a indústria, as pesquisas evoluam para o caminho de substituição nas várias matérias-primas que o petróleo entra, por exemplo, produção de todo tipo de plástico, etc., substituir isso tudo por outros materiais, porque o petróleo é findo, né? Então, de cara já seriam essas duas frentes aí a serem trabalhadas. E terceiro seria a proteção do ambiente, no caso dos dejetos de petróleo industrializado ou dos gases que ele emite ao ser usado como energia de efeito estufa. Então, são três frentes mínimas aí para discutir como substituir o petróleo em larga escala na sua utilização. Bom, a energia hidrelétrica, por outro lado, ela provém de uma fonte renovável. Sim, né? Água de chuva, enche o reservatório, cai, evapora e parará. Ou seja, os fluxos de águas continentais. São construídas grandes barragens e vertedouros, onde a energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética e posteriormente em energia elétrica. Isso aí já é um conceito bastante da física. Isso aí poderia estar dentro da questão da prova de física, talvez com eficiência energética, até vai depender da criação lá do caboclo. Bom, outros exemplos de fonte de energia renováveis são a fonte ventos, eólica, os raios solares, a energia solar, tem aqueles painéis imensos que consomem
que recebe energia solar e tal. Nos dois casos é necessário um relativo investimento, mas ambas já são responsáveis por até 10% de produção de energia elétrica no planeta, sendo que o Brasil é campeão disso aí. Nós temos quase 20% de fornecimento de energia eólica, nós temos o Nordeste lá todo, plantado lá com aquelas pás imensas, e lá tem muito vento e tal. O problema é que esses investimentos todos têm sido feitos em parceria público-privada. As empresas privadas elas não são muito guindadas a fazer investimentos e você começa a ter mais necessidades, ou quando você começa a ter obsoletismo, quando você começa a ter peça de reposição. Elas vão ganhando lucro, 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 lucro com baixo investimento. E aí essas coisas todas voltam para o Estado e representam um desgaste. Então, isso aí já é uma política de governos, né, que a nação tem que fazer a opção de que é melhor para ela. Eu tenho para mim que a parceria pode ser público-privado, mas que o governo tem que tomar conta e exigir que os contratos sejam cumpridos na forma dos investimentos necessários. Ou ele ter uma cláusula lá que ele faça investimento e seja ressarcido. Alguma coisa, já que vai se privatizar. Bom, mas isso é um outro assunto, tá? Que também poderia estar na discussão da questão energética. Então, voltando a hidroeletricidade, o fato de não emitir gases de efeito estufa torna importante no contexto da transição energética. Sendo assim, uma das principais fontes presentes na matriz elétrica brasileira é exatamente a hidrelétrica. Nós somos ótimos nisso. No entanto, todo o processo de construção dessas estruturas causa algum impacto social e ambiental. Quando você tem que alagar vastas lagas, vastas, quando você tem que fazer lagos, né, você tem que inundar vastos sítios, você perde, às vezes, populações ribeirinhas, você desloca pessoas, você muda o ecossistema, você retira o habitat dos animais. Então, isso tem um impacto ambiental. Ainda que seja uma única vez que aquilo ali fica perdido para as águas, e a água ali vai se renovando por evaporação escambau, tal, o investimento que foi feito ali, ele surtiu o efeito e não vai precisar de fazer, não é renovável, mas se você tiver que ficar criando hidrelétricas também, para poder suprir a demanda crescente de energia elétrica, porque hoje em dia tudo é elétrico, inclusive os automóveis estão passando a ser elétricos, você vai ter que inundar muitas áreas, então aumenta muito o impacto. O impacto, ele é socioambiental. E quando eu falo sócio, não é só da sociedade humana, é das sociedades planetárias também, daquelas localidades, daquele ecossistema. A principal dificuldade das fontes eólicas e solar são exatamente as flutuações na sua captação, né? Toda hora que naquele lugar está ventando, tem dia que é nublado. Isso demanda um refinamento no monitoramento das redes e na gestão das redes. A energia nuclear é limpa. Limpa desde que não tenha vazamento. Então, ela é perigosa. Se ela vazar, o estrago que ela faz é muito maior que o outro, até porque é a curto prazo, né? Então, ela é limpa no sentido da emissão de gases de efeito estufa. Não está queimando nada ali, não está poluindo a atmosfera. Mas se não houver vazamento, ela vai ser limpa o resto da vida. Mas se houver vazamento, isso aí é uma catástrofe, que pode até ser uma catástrofe humanitária, né? O que sai de seus grandes refrigeradores é vapor d'água. Nas usinas atômicas ocorre a fissão dos átomos de urânio, mas também de plutônio, em cadeia, liberando uma grande quantidade de energia. Isso também pode ser objeto da prova de física ou da prova de química. Deste modo, ela não é renovável, dada a dependência em relação ao urânio. Então, por exemplo, nem todo tipo de energia é renovável, porque o urânio também vai acabar um dia. A gente não tem urânio da com pé. Então, de repente, a energia nuclear, ela pode ser assim mais barata, mas ela usa um insumo não renovável, perigoso se ele vazar, né, porque é radioatividade. E então é um caso de se pensar em substituição, porque apesar dele ser um mineral relativamente comum no planeta, ele também é finito. O perigo nuclear seria os vazamentos que podem dizimar populações ou adoecê-las. Todos os dias são extraídos no mundo mais de 80 milhões de barris de petróleo. São extraídos. Seu nome vem do latim
óleo de pedra, é petróleo. Eu não sei nem por que eu escrevi isso aqui. Estima-se que cerca de 70% dos depósitos do petróleo tenham sido formados na era Mesozoica, que são de 66 a 252 milhões de anos atrás. O petróleo provém de trilhões de minúsculas algas e plâncton. Não tem nada a ver com dinossauros, isso aí é papo furado. É um produto fóssil que demorou milhares de anos para se formar e estocar in natura. Com a utilização atual, as jazidas chegarão ao fim em, no tempo máximo de 50 a 70 anos. E o petróleo não serve apenas para combustível, como eu já falei, que produz e não apenas para combustíveis esses que produzem os gases de estufa. O petróleo tem uma cadeia de produtos a serem substituídos em várias partes da indústria. Então, o petróleo é uma preocupação para a energia e fora dela também. Sobre a substituição do petróleo enquanto matriz energética, então nós agora estamos especificando para a energia, existe sim uma viabilidade de transição nas próximas 2 décadas. Está sendo trabalhado isso, vai ser viabilizado com certeza. Considerando-se as metas do Acordo de Paris de dezembro de 2015, para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus, será preciso substituir todos os combustíveis fósseis por energias razoáveis, renováveis e limpas, com 50% estimado em 50% até 2030, não sei se nós vamos atingir essa meta, e até 100%, ou seja, mais nenhuma delas efeito estufa até 2050. Não sei se vamos atingir essa meta. As barreiras para uma matriz 100% renovável são políticas e não técnicas. Ou seja, ele está dizendo que a dificuldade encontrada aqui ela é muito mais política, porque envolve a economia dos países, do que técnicas específicas voltadas para o campo da energia. A resistência vem de setores econômicos que perderão negócios, petróleo, gás, carvão, indústria automobilística com combustão interna, inclusive alguns países que produzem petróleo, e às vezes produzem petróleo de um outro formato, por exemplo, com xisto. Isso é dinheiro entrando, porque eles conseguem produzir uma coisa que todos precisam, uma coisa que é barata, inclusive, na forma de utilização. Se bem que o xisto é caro. Além do complexo industrial militar, que precisa de muito petróleo, né? Porque todos os aparatos que tem lá fazem uso de combustível fóssil. Então, você teria que trocar todas aquelas ali por matrizes energéticas não disponíveis ainda, né? Mas trocar o petróleo, aqueles que produzem gases de efeito estufa, de todo o aparato industrial militar. E o aparato industrial militar, ele dá muito dinheiro para quem o produz. E trocar toda essa matriz aí é um investimento alto. No meio do caminho, pode se perguntar, poxa, vale a pena fazer isso? Né? Porque você, para ter um aparato complexo industrial militar, ou seja, uma indústria militar, você precisa de ter guerras, né? E o ideal é que elas não tivessem. Bom, mas isso é outro assunto. Para Oswaldo Saavedra, do Núcleo de Energias Alternativas da Universidade Federal do Maranhão, a tendência é que o petróleo seja substituído por um conjunto de fontes de energia, já que é impossível encontrar um substituto tão concentrado e fácil de transportar quanto o óleo. Cada região ou indústria usará a opção que melhor lhe convier, a biomassa, por exemplo, cana-de-açúcar, né? Mamona, uma série de outras biomassas, energia nuclear, hidrogênio, que nós vamos falar disso, ou alternativas naturais como solar e eólica. O problema é que criar novas estruturas de produção, armazenamento e distribuição para cada tipo de energia é um processo de décadas. Por quê? Porque nós estamos no meio do caminho, descobrindo coisas e transformando matrizes, né? E adaptando indústrias. Quer dizer, é um processo longo. E enquanto isso, o tempo está passando, as pessoas têm as suas necessidades. E nada disso é barato, diz o engenheiro e pesquisador da UFRJ, José Fantini. Nada disso é barato. Não é à toa que muitos cientistas nos avisam para começar já as mudanças, porque nós temos pouco tempo pela frente para proteger o planeta do aquecimento ou da poluição, né? E muito investimento a ser feito e muita pesquisa a ser feita para descobrir quais são os caminhos melhores e como fazer essa substituição em tempo hábil, né? Para que o mundo não pare e para que a gente não acabe com ele. Então, uma grande contribuição para a descarbonização vem da eletrificação do consumo, ou seja, a energia elétrica, substituindo a eletricidade produzida a partir de fontes fósseis
para geradas a partir de fontes renováveis, o que torna também outros setores, como transportes, mais limpos, e da digitação das redes, que melhora a eficiência energética que já mencionamos. Os aparelhos começam a gastar menos. O processo de transição energética não é novo na história. No passado, vivemos outras grandes mudanças fundamentais, como a passagem da madeira para o carvão no século XIX e do carvão para o petróleo no século XX. O que diferencia essa transição das anteriores é a urgência de proteger o planeta da maior ameaça que ele já enfrentou. E isso deve ser feito o mais rápido possível. Essa urgência acelerou as mudanças no setor energético. Em um decênio, ou seja, de 2010 a 2019, a queda do custo das tecnologias renováveis foi de 80% para a energia solar fotovoltaica e 60% para a energia eólica onshore. Mas nós ainda não completamos esse ciclo. Dados da empresa de pesquisa energética mostram que mais de 70% da capacidade brasileira de produzir energia deriva de fontes sem emissão de dióxido de carbono. Olha bem, o Brasil. Dados da empresa de pesquisa energética mostram que mais de 70% da capacidade brasileira de produzir energia, nós produzimos energia, deriva de fontes sem emissão de dióxido de carbono. Não estou falando que todas são renováveis, mas sem emissão de dióxido de carbono. Quer dizer, então nós temos aí um crédito com relação à questão ambiental, do efeito estufa. A maior parte é ocupada por hidrelétricas, que têm lá os seus impactos ambientais, mas que já estão instaladas, responsáveis por 58% da potência instalada. Diga-se de passagem, uma boa parte foi privatizada, então nós temos que tomar conta com os investimentos futuros da manutenção para a gente poder continuar com um parque hidrelétrico razoável, suficiente para continuar produzindo energia elétrica numa população que pode até não crescer, mas vai crescer em necessidade, né? Então, responsável por 58% da potência instalada, seguidas por turbinas eólicas, 12,6%, painéis solares, 3,9%, e usinas nucleares, 1,1%. Eu vou ler o parágrafo todo porque eu fiz intervenções. A maior parte é ocupada. Então, nós somos um povo que não colocamos mais de 70% das nossas energias são renováveis e não são poluentes. 70%. A maior parte é ocupada por hidrelétricas, 58% das potências instaladas, seguida por turbinas eólicas, 12,6%, painéis solares, 3,9%, usinas nucleares, 1,1%. O que não é muito razoável, nós temos pensar em fazer investimento nas nucleares agora, se nós temos alternativas. O Brasil precisa de fontes que produzem energia de forma flexível para balancear as imprevisibilidades das matrizes energéticas, aquelas que são dependentes de sol e vento, claro. Opções que estocam eletricidade de diferentes modos, como reservatórios de hidrelétricas, baterias ou hidrogênio verde, têm sido valorizadas por essa razão. Baterias ou hidrogênio verde. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí daqui um pouco. A energia nuclear também traz alguns probleminhas no que tange a modulação. O que é isso? Leva dias para ligar e dias para desligar. Então você tem que trabalhar com aquilo ali tomando conta. Não é uma fonte que entrou, saiu. Não é como a luz da sua casa que você liga e está ali, não. Não adianta, claro, que depois de instalada e produzida e estocada, obviamente que ela vai se assistir dessa forma, mas ela em si mesma, ela não tem essa modulação assim, papum, não. É uma coisa que você depende de dias se você tiver que ligar e desligar para fazer algum tipo de ação. Então, opções que estocam a energia nuclear também traz alguns problemas no que tange a modulação, leva dias para ligar, dias para desligar, não é uma fonte que entra e sai. Não adianta criar capacidade instalada, porque o consumo e a demanda são instantâneos, ou seja, se você algum dia tiver que fazer alguma manutenção e depois religar aquilo ali, isso aí vai demandar tempo. O consumo continua o mesmo, a coisa na forma do consumo é instantânea, na forma da produção pode não ser eventual. O sistema opera de forma desequilibrada quando se cria excesso de potência com fontes caras na frente de fontes baratas. E fazer uma instalação de uma energia, de um aparato de energia nuclear é algo caro, né? A própria hidrelétrica é cara. Então, os tomadores de decisão precisam pensar no sistema elétrico completo para dizer se uma fonte é ou não pertinente, ou seja, se ela deve estar dentro do nosso esquema. Por isso que eu, particularmente, acho que a prover
a sociedade, o Brasil, de energia elétrica, o controle, a manutenção, a distribuição, para mim, tem que ser estatal, porque é causa de segurança do país, segurança econômica, segurança energética, segurança no planejamento, nos investimentos, se você tem um controle do que está acontecendo para você não deixar faltar lá na frente para as suas indústrias e para os seus consumidores em geral. Os tomadores de decisão precisam pensar no sistema elétrico completo para dizer se uma fonte é ou não pertinente. No caso de Angra 3, já temos Angra 1 e Angra 2. Não é. Por quê? Um estudo do Instituto Escolhas, em parceria com a consultoria de energia PSR, calcula que se o investimento em Angra 3 fosse substituído por investimento na geração solar no Sudeste, haveria uma economia de 12,5 bilhões ao longo de 35 anos. Quer dizer, nós economizaríamos bastante se nós não estivéssemos empregando num projeto de Angra 3, que é um projeto bom, mas no projeto de Angra 3, em detrimento de geração de energia solar no Sudeste, tá? No Sudeste. Então, seria uma economia razoável, 12,5 bilhões ao longo de 35 anos, seria uma economia razoável, nós teríamos um parque instalado com a manutenção muito mais em conta. No entanto, a elétrica nuclear afirma que Angra 3 trará segurança ao abastecimento elétrico do Brasil, porque vai diversificar a matriz elétrica do país. Bom, esse é um pensamento e é realmente uma opção. Se você tiver mais matrizes, mais opção de matrizes, você tem menos problemas se uma delas tiver falta. Mas é preciso que você tenha alternativas, mesmo adotando a nuclear. É quando a nuclear falhar, você tem como substituí-la imediatamente por outra, ainda que temporariamente. As soluções como o sistema de armazenagem de eletricidade, como baterias aliadas a uma política inteligente de gestão de demanda, teriam mais impacto a favor do que uma usina nuclear. Isso é uma opinião aí de um dos técnicos. O hidrogênio verde e o hidrogênio de baixo consumo de baixo carbono são conceitos similares, mas eles não são exatamente a mesma coisa. O hidrogênio verde ele resulta da eletrólise a partir das fontes renováveis de geração de energia elétrica. Já o hidrogênio de baixo carbono pode ser produzido de várias maneiras, incluindo combustíveis fósseis, como a captura e armazenamento do carbono emitido durante o processo de produção. Algumas baterias de hidrogênio teriam uma forma de capturar, através do uso, por exemplo, de gasolina, de capturar o hidrogênio. Agora, o hidrogênio verde ele já é uma solução que é a eletrólise a partir das fontes renováveis. Então, você já não teria que usar nenhum outro tipo de fonte. Então, são coisas diferentes, embora ambos sejam não poluentes. As empresas privadas e governos estaduais buscam transformar o país em um polo global de hidrogênio verde. Ainda assim, há muito espaço para perdermos nessa jornada. O Brasil não deslançou o Plano Nacional do Hidrogênio, uma coisa que já podia ter acontecido. E por não ter estabelecido metas e incentivos claros, vem perdendo espaço no cenário prospectivo internacional dos países exportadores, aqueles que já têm e já exportam. O hidrogênio verde é uma fonte de energia limpa, que só emite vapor de água e não deixa resíduos quaisquer no ar, ao contrário do carvão e petróleo. A relação do hidrogênio com a indústria já vem de longe. Este gás foi usado, por exemplo, como combustível desde o início do século XIX, em carros, em dirigíveis e em naves espaciais ainda é usado. O Brasil precisa, é caro, né? O Brasil precisa de investimentos robustos na energia eólica também, solar e na biomassa, e que o país tem condição de ter matriz energética 100% limpa, mencionando o potencial do hidrogênio verde produzido com eletricidade renovável. Hidrogênio verde que vem assumindo lugar de destaque dentre as novas tecnologias mundo afora. Olha bem, inclusive, a biomassa ela pode substituir a química, né, da biomassa, as pesquisas da química da biomassa podem substituir alguns outros usos de petróleo, alguns tipos de plástico podem ser substituídos pela biomassa. Então, o investimento na biomassa, não só para energia, mas também para substituição de matéria-prima, para fazer frente à substituição daquelas que vêm do petróleo, exceto, tirando, não estou falando de gasolina, né? Não estou falando de energia de combustão, mas substituição de derivados, né? Dos seus derivados, alguns tipos de plásticos
Existem vários, eu não passei aqui porque fica muito longo, muito grande, muito técnico e com termos muito específicos, mas numa lida rápida, eu vi que já existem pesquisas avançadas em que você pode substituir alguns tipos de plástico, algumas coisas que são usadas em remédios que vêm do petróleo, em cosméticos que vêm do petróleo, pode ser substituído pela química da biomassa. Mas isso aí é um assunto mais para frente. Mas a nossa preocupação agora é a energia, né? No momento atual, o governo brasileiro destacou projetos para incentivar cadeias e complexos produtivos binacionais e regionais na área de transição energética, com ênfase em biocombustíveis, quer dizer, as biomassas, hidrogênio, energia hidrelétrica, eólica e solar, bem como nas cadeias de lítio. Tá? A América Latina concentra-se no Triângulo do Lítio cerca de 60% das reservas. América Latina, tá? Concentra no Triângulo do Lítio, né, que é aqui no continente, cerca de 60% das reservas mundiais desse mineral essencial para a produção de baterias, que tem despertado a atenção e os investimentos por parte de países industrializados. Nos últimos dias de janeiro deste ano de 2023, o lítio e o hidrogênio verde novamente entraram em evidência. Os agentes envolvidos na iniciativa afirmam que a exploração do lítio em Minas Gerais tem baixo impacto ambiental, pois pode ser abastecida com quase 100% de energia renovável, além de não utilizar químicos poluentes em seu processo. O nosso lítio aqui no Brasil é um dos menos poluentes do mundo na sua obtenção. Em tempo, os automóveis movidos a célula de combustível de hidrogênio são abastecidos de forma semelhante ao combustível convencional. O hidrogênio é armazenado no tanque de combustível, onde ele reage com o oxigênio, produzindo energia elétrica, calor e água. O calor e a água saem pelo cano de escapamento, como vapor de água e eletricidade. O calor e a água saem pelo cano de escapamento, como, por exemplo, vapor de água, e a eletricidade vai direto para o motor ou para a bateria, né, que armazena eletricidade para quando o veículo precisar. Mais ou menos como é o automóvel, né? A grande diferença entre um carro movido a hidrogênio e um carro elétrico é que enquanto o carro elétrico tem um motor alimentado por uma bateria embutida, que é carregada por fonte externa, o motor, né, na tomada, né, o motor movido por hidrogênio usa uma célula combustível de baixo impacto ambiental que produz energia e recarrega a bateria. Então, quer dizer, até nisso a autonomia dele aumenta. As baterias usadas nesse tipo de veículo são geralmente menores do que as encontradas em veículos elétricos. Quer dizer, ela ainda tem a vantagem de ser menor, uma vez que a célula combustível está constantemente em recarga, não criando assim a necessidade de uma bateria maior e mais pesada que você vai carregar na fonte externa. Mas o hidrogênio acomodado no tanque, ele não pode vazar, porque ele é altamente inflamável. Né? Então, se ele vazar aqui, tiver um sujeito ali fumando ou acender uma luz que dá sempre, no start da luz dá sempre uma faísquinha, aquilo ali incendeia, explode, perigoso. É mais inflamável que o gás de cozinha habitual, né? Então, o hidrogênio acomodado no tanque não pode vazar porque é altamente inflamável. Isso diz respeito à segurança do automóvel. É claro que a tecnologia ainda tem que caminhar mais para a segurança máxima, mas nós vamos chegar a isso. Uma das maiores desvantagens de quem pretende adquirir um veículo movido a hidrogênio atualmente é a falta de uma rede ampla de abastecimento. E esse produto é muito caro também, né? O cenário atual, em grande parte do planeta, é de escassez de estações dedicadas ao abastecimento de hidrogênio, mas nós estamos no início disso aí. Os valores atuais do hidrogênio também não o tornam muito acessível. Isso significa que o reabastecimento acaba sendo muito caro do que as alternativas que nós já possuímos atualmente. Precisa se avançar mais. Mais caro, inclusive, que a energia elétrica. O programa Nova Economia, do dia 12 de outubro, no jornal barra vídeo GGN do Luiz Nassif, contou com a participação de Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudanças Climáticas do BNDES, e Elaine Santos, socióloga e pós-doutoranda do IEA, da USP Cidades Globais, para falar sobre as oportunidades de reindustrialização verde
que o Brasil tem em comparação aos demais países. Esse é um destaque. Todos as outras partes do texto são parágrafos retirados de vários lugares que eu mexi no formato deles, condensei para escrever, e alguns eu trouxe assinatura e tal. Esse texto que eu vou falar a partir de agora, ele é totalmente retirado lá do blog, lá do Nassif. E eu assisti o vídeo. Esse é um resumo da fala da Elaine e da Luciana. São duas responsáveis, diretora de infraestrutura e a outra socióloga. E interessante, tinham outras pessoas no programa, mas não convém mencionar para não ficar extenso. Então, vamos falar as partes mais importantes que a repórter do GGN, lá em nome do Luiz Nassif, a entrevista foi com o Luiz Nassif, falou, para a gente poder ter um resumo aí de como é que anda a coisa. Então, olha bem, Elaine Santos adiantou que, de acordo com o relatório internacional de energia, à medida que a transição energética de combustíveis fósseis para renováveis ganha força, a demanda por minerais será cada vez maior. E nós temos esses minerais. Será necessário, então, aumentar em mais de 90% a produção de lítio, além de níquel e cobalto. Olha bem, não é só o lítio. A socióloga lembrou ainda que, apesar de ser o minério mais promissor, o uso do lítio da indústria não é novidade. Desde a década de 1990, o Brasil produz lítio, mas para a fabricação de graxas, lubrificantes e remédios. Mas nas últimas décadas, o lítio vem sendo utilizado mais na parte das baterias para painéis solares, veículos elétricos e estações de energia eólica. Então, o lítio é uma matéria-prima estratégica neste momento, nesse sentido, tanto para automóveis, para produzir energia para automóveis, como também para a própria produção de energia renovável, eólica e solar, né? O lítio é uma matéria-prima estratégica. Nesta agenda de debate da transição climática e transição energética, o lítio é algo que precisa ser destacado e também a quantidade de recursos minerais necessários para a infraestrutura de armazenamento e geração de eletricidade serão necessários para que as políticas se concretizem, comenta Elaine. Vantagens comparativas. Luciana Costa ressalta, que é a socióloga, não, que é a diretora de infraestrutura, Luciana Costa ressalta que o lítio faz parte da estratégia de reindustrialização verde defendida pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro, né? Mas que o Brasil conta com diversas oportunidades na produção de energia sustentável comparadas ao cenário global, reforçando o que eu li no resto da reportagem, do meu texto aqui. Enquanto a matriz energética brasileira atual é 47% renovável, olha bem, nós temos 70% de geração de energia limpa, mas nem toda renovável. Agora, especificamente de limpa e renovável, nós temos 47%. Então, enquanto a matriz energética brasileira atual é 47% renovável, no mundo essa porcentagem cai para 20% renovável, pois o restante ainda é baseado em combustíveis fósseis. Então, nós estamos com uma vantagem comparativa. Já em relação à matriz energética, mais de 90% é verde, né? A nossa. E enquanto a matriz energética brasileira, desculpa, a diretora do BNDES observou que entre países do G20, o Brasil é o que tem mais matrizes elétricas e energéticas sustentáveis no mundo. Graças à abundância de recursos naturais, como energia solar e eólica, Luciana garante que temos uma capacidade de produzir no país o hidrogênio verde mais barato do planeta, ainda que caro, mais barato do planeta. E o hidrogênio verde é fundamental para substituir a energia fóssil que as indústrias de difícil abatimento utilizam. O exemplo do aço e do transporte de longa distância, para produzir aço e transporte de longa distância. Oportunidades, é um título. Outras oportunidades industriais estimuladas pelo BNDES, a produção de biometano a partir de resíduos sólidos urbanos, da pecuária e da agricultura, e a amônia para a fabricação de fertilizantes, baterias para carros e ônibus elétricos, e exportar crédito de carbono, tendo em vista o potencial brasileiro de ser a primeira economia neutra em emissão de carbono, né? Então, nós temos várias oportunidades que o BNDES poderia investir para induzir.
Apesar de todas essas oportunidades, a diretora do BNDES defendeu a necessidade de reindustrialização do Brasil, ou seja, passar a produzir as coisas aqui. Não apenas as coisas que nós compramos no dia a dia, mas insumos da própria indústria, para que os nossos recursos não sejam vendidos apenas como commodities. Porque senão nós vamos produzir o lítio, por exemplo, e vai sair daqui e ser vendido lá fora. Então nós temos que construir aqui, beneficiar o lítio, usar e vender esse produto beneficiado e não usar apenas a commodity in natura, conforme nós estamos fazendo com o petróleo. O petróleo, por exemplo, se você tem refinarias e você entra com petróleo na refinaria, você não está vendendo óleo cru, você está vendendo gasolina, você está vendendo plástico, e se você tiver indústrias no entorno, você ainda vai ter o plástico acabado, com um uso específico para outras partes das indústrias ou até os produtos mesmo de plástico. Então, quer dizer, você pode criar uma cadeia industrial em torno daquilo ali, sendo você já tendo um parque industrial competente. E o BNDES vem financiar exatamente isso. Ele não financia só aqui dentro, ele pode financiar lá fora, se o Brasil resolver abrir uma empresa lá fora também, ou se alguém aqui do Brasil, de forma que você traga com a matéria-prima, não vou dizer do petróleo, porque o petróleo nós queremos substituir, mas do lítio e outras, com essa matéria-prima nós conseguimos criar valor agregado de indústrias mais portentosas para atrair os dólares que nós precisamos para comprar aquilo que nós não temos. E melhorar a renda média do brasileiro, aumentar o PIB, né? O PIB per capita. Apesar de todas as oportunidades, a diretora do BNDES, então, defendeu a necessidade de reindustrialização do Brasil, que é o que eu estou falando, para que os nossos recursos não sejam vendidos apenas como commodities, ou seja, por exemplo, como nós vendíamos ou estamos vendendo ainda o óleo cru, né? Para quem tem que vender o lítio cru, o ferro puro, cru e etc. Bom, o que a gente precisa ter é a fabricação da bateria do ônibus elétrico. A gente tem que fabricar a bateria do ônibus elétrico aqui. O eletrizador no Brasil. A gente não pode permitir que o Brasil exporte minério de ferro, exporte lítio. A gente tem que ter refinaria de lítio aqui no Brasil. A gente tem que ter bateria de lítio aqui no Brasil. Então, esse tem que ser o nosso foco, afirma Luciano. O programa continuou, eles comentaram sobre outras questões políticas aqui, mas não estão dentro da proposta de eficiência energética e transição energética. Essas notícias, por acaso, estão porque é um viés econômico, mas eles têm vieses legais e outras discussões lá. Eu tirei esse programa aqui, esse texto, não o último, que é do GGN, mas eu tirei de várias, eu tirei de agências de notícia, tirei do IPEA, tirei do Além da Energia, tirei do EPE Governo, Revista Potência BR, Os Meninos, Abril, Nexo Jornal, da MAPFRE, que eu não sei o que é, Jornal da USP, tirei da FGV, do MMMet-PT, que é um site, eu acho que português, Mundo Educação, né, que tem umas explicações mais didáticas, da Cielo e da BBC também, e da Enel Green Power. Bom, então eu tirei de vários lugares, são mais de 15 sites aqui que eu fui lendo, fui resumindo, fui transformando os parâmetros, e com isso você ficou aí com o programa Pontuando Especial, hashtag 56, Transição Energética. Eu vou te pedir para você passar esse vídeo para frente, para servir para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus conhecidos, e dá o seu like, compartilha, comenta, deixa o seu comentário, valoriza muito o meu trabalho. E desculpa se o vídeo também ficou um pouco longo, né? A minha função aqui é contribuir. E aperta o sininho para que você seja avisado todas as vezes que houver vídeos novos, considerando que você vai assinar meu canal, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito importante e que eu espero que você também goste. Até lá.